Parabéns, o seu milagre chegou. A mão de Jesus está sobre você nesse momento e Deus tem uma revelação espetacular de algo surpreendente que está prestes a te ser entregue a você, um verdadeiro virar de chave que mudará de uma vez por todas a sua vida. Em menos de 7 minutos, isso trará a resolução de todos os seus problemas e transformará completamente a sua vida de uma vez por todas. Porém, para que você consiga desvendar e ter posse do seu milagre, você precisa ficar até o final do vídeo. Muito simples, né? Ouça atentamente cada palavra, pois é Deus quem falará com você e Ele pede muito para você ouvir isso. Você não pode ignorar Deus. Você não pode ignorar essa mensagem para não se arrepender depois. É muito importante, vai acontecer hoje até o final do dia. Eu peço que não diga isso para ninguém, fique em segredo e no final eu vou rezar junto contigo para a realização de todas as bênçãos que irão acontecer em sua vida. Por isso eu imploro, não ignore. Em 43 segundos, contando a partir de agora, você passará por uma experiência única. Se você continuar comigo nesse tempo, com fé e coração quebrantado, a presença do Espírito Santo irá te cobrir nesse momento. Amém? Irmão, irmã, eu sei que você está cansado. Eu sei que tem dias que você acorda e já sente aquele aperto no peito antes mesmo de colocar os pés no chão. As contas estão ali na sua mente, o trabalho está te sufocando, aquela situação em casa está tirando o seu sono. Você olha para o espelho e mal reconhece quem você era antes. É como se tivesse uma mochila invisível nas suas costas, pesada, cheia de pedras que você juntou pelo caminho. E sabe o que é pior? Você está tentando carregar tudo isso sozinho. Você está tentando ser forte, está tentando dar conta de tudo, mas lá no fundo você sabe que não aguenta mais. E é exatamente nesse lugar de quebrantamento, nesse lugar onde você sente que não tem mais forças, que Jesus quer te encontrar. A palavra dele é clara, simples e poderosa. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse talvez, ele não colocou condição. Ele disse, venha, traga esse peso todo para mim, mas eu preciso ser sincero com você. Muitos de nós ouvimos essa promessa e pensamos, isso é bonito, mas não é para mim não. Eu aprontei demais, eu falhei demais, Deus não vai querer me ajudar não. E aí a gente continua carregando o peso, agora com a culpa junto. Mas deixa eu te contar uma coisa que vai mudar a sua perspectiva. Lembra de Pedro, aquele homem cheio de energia, que prometeu para Jesus que jamais o negaria? Pois é, esse mesmo Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes, meu irmão. Na hora que Jesus mais precisava, Pedro virou as costas e disse, eu não conheço esse homem. Imagina o peso que Pedro carregou depois disso. A vergonha, a culpa, a sensação de que tinha jogado tudo para o alto. Ele voltou a pescar, voltou para a vida antiga, porque achava que não tinha mais jeito. Mas sabe o que Jesus fez? Ele foi atrás de Pedro, preparou um café da manhã na praia e restaurou aquele homem. Jesus não jogou o erro na cara dele, não fez uma lista das falhas. Ele simplesmente perguntou, você me ama? E quando Pedro disse que sim, Jesus disse, então cuida das minhas ovelhas. Deus transformou o fracasso de Pedro em propósito. E é isso que ele quer fazer com você. Você precisa entender uma verdade que vai libertar o seu coração. Deus não está esperando você ficar perfeito para te usar. Ele não está esperando você arrumar toda a sua vida primeiro. Ele quer você do jeito que você está agora, quebrado, cansado, sobrecarregado. Porque é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Quando Paulo pediu 3 vezes para Deus tirar um espinho da carne dele, sabe qual foi a resposta? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que Deus não está procurando super-heróis. Ele está procurando gente que reconhece que precisa dele. E você que está assistindo agora, você que sente esse peso, você é exatamente quem Deus quer alcançar hoje. Não é coincidência você ter parado para ver esse vídeo. É o Espírito Santo te chamando, te dizendo, filho, filha, você não precisa mais carregar isso sozinho. Agora eu quero que você pare e pense comigo.
Quantas noites você já passou em claro preocupado com problemas que você não pode resolver? Quantas vezes você já tentou achar uma saída e só encontrou mais portas fechadas? Quantas lágrimas você já derramou em silêncio, com medo de parecer fraco? Meu irmão, minha irmã, Jesus sabe de cada uma dessas noites. Ele viu cada lágrima que caiu. A Bíblia diz que Ele guarda as nossas lágrimas numa botija. Cada sofrimento seu importa para Ele. E Ele não está distante, observando de longe. Ele está aqui agora, querendo estender a mão para você. Mas tem uma coisa, você precisa soltar. Você precisa abrir as mãos e deixar Ele pegar esse peso. Porque enquanto você está agarrado, tentando controlar, tentando resolver tudo na sua força, você não dá espaço para Ele agir. É como aquela criança que está se afogando e o salva-vidas está ali, mas a criança está se debatendo tanto que atrapalha o resgate. Você precisa confiar e deixar Ele te salvar. E sabe por que muita gente não consegue entregar? Por medo. Medo de perder o controle. Medo de que Deus não vá fazer do jeito que a gente quer. Mas veja bem o que Jesus falou em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não prometeu que não teríamos problemas. Ele prometeu que estaria conosco nos problemas e que já venceu por nós. A batalha já foi ganha lá na cruz. O que você está enfrentando agora não é maior que o poder da ressurreição. O Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos tem poder para ressuscitar a sua situação financeira, o seu casamento, a sua saúde, os seus sonhos. Nada, absolutamente nada é impossível para Ele. E quando você entende isso de verdade, quando isso desce da sua cabeça para o seu coração, tudo muda. Agora quero que você escreva aqui nos comentários: eu entrego tudo nas mãos de Deus. Escreva isso com fé, declarando que você não vai mais carregar esse peso sozinho. Faça essa aliança com Deus agora. Deixa eu te contar sobre um momento que mudou tudo para mim. Teve uma época na minha vida que eu achei que tinha chegado no fundo do poço. Eu olhava ao redor e só via escuridão. Eu orava, mas parecia que minhas orações não passavam do teto. Foi aí que eu aprendi algo poderoso. Deus não nos livra da tempestade para nos mostrar o poder dele. Ele entra na tempestade com a gente. Lembra dos discípulos no barco? Jesus estava dormindo enquanto a tempestade quase virava o barco. Eles acordaram ele desesperados e ele simplesmente levantou e repreendeu o vento e o mar. Mas a primeira coisa que ele falou para os discípulos foi: por que vocês têm medo? Ainda não têm fé? Jesus estava no barco com eles o tempo todo. A tempestade era real, mas a presença dele era mais real ainda. E ele está no barco com você agora. Não importa o tamanho da onda, ele está ali. E quando você reconhece isso, quando você clama por ele, ele se levanta e diz para sua tempestade: acalma-te. Mas tem algo que você precisa entender. A fé não é a ausência de medo. Fé é olhar para o seu medo e escolher confiar mesmo assim. É dizer para aquele problema: você é grande, mas o meu Deus é maior. É acordar no dia seguinte, mesmo sem ver solução, e declarar: Deus está no controle. Porque fé não é sentimento, irmão. Fé é decisão. É uma escolha que você faz todos os dias de acreditar na palavra de Deus mais do que nas circunstâncias ao seu redor. E quando você faz essa escolha, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo começa a trabalhar na sua situação. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Pessoas que você precisava encontrar aparecem no seu caminho. Soluções que pareciam impossíveis começam a surgir. Porque quando você anda em fé, você ativa o poder de Deus na sua vida. Imagine agora, só por um momento, como seria a sua vida sem esse peso. Imagina você acordando de manhã e a primeira coisa que vem na sua mente não é preocupação, mas gratidão. Imagina você olhando para o futuro não com medo, mas com expectativa. Imagina você sendo aquela pessoa de paz que todo mundo quer estar perto, porque de você emana algo diferente. Isso não é fantasia, meu amigo, minha amiga. Isso é a vida abundante que Jesus prometeu. Ele disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Abundância não é só sobre dinheiro, é sobre paz que excede todo o entendimento. É sobre alegria que não depende das circunstâncias. É sobre um propósito tão claro que você acorda todos os dias sabendo exatamente por que você existe. E Deus quer te dar isso hoje. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Agora, eu preciso te fazer uma pergunta difícil. O que você está segurando que está impedindo você de receber tudo que Deus tem para você? Será que é o orgulho de admitir que você não consegue sozinho? Será que é a mágoa de alguém que te feriu e você não quer perdoar? Será que é aquele pecado que você está escondendo, achando que Deus não sabe? Deixa eu te dizer, Deus já sabe de tudo. E mesmo sabendo, Ele continua te amando e te chamando. Mas você precisa ser honesto com Ele. Você precisa abrir o coração e falar: Deus, eu não estou bem, eu preciso de você. Eu não aguento mais fingir que está tudo certo. Porque é na vulnerabilidade, é na honestidade que Deus encontra espaço para agir. Ele não pode curar o que você esconde. Ele não pode restaurar o que você não entrega. Sabe quem me ensinou isso de forma poderosa? A mulher com fluxo de sangue. 12 anos sofrendo, 12 anos gastando tudo o que tinha com médicos que não conseguiam curá-la. Ela era considerada impura, não podia tocar em ninguém, vivia isolada, sem esperança. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, algo se acendeu dentro dela. Ela pensou: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. E ela foi. No meio da multidão, sendo empurrada para todo lado, ela se arrastou, estendeu a mão e tocou na borda da roupa de Jesus. E na hora, o sangue secou. 12 anos de sofrimento terminaram num segundo. Mas Jesus não deixou ela ir embora, curada em segredo. Ele parou e perguntou: quem tocou em mim? E ela teve que se expor, teve que contar toda a sua história na frente de todo mundo. E foi aí que Jesus falou aquelas palavras que ela precisava ouvir: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Ele chamou ela de filha. Ele não só curou o corpo dela, ele restaurou a dignidade dela. E é isso que Jesus quer fazer com você hoje. Ele quer te chamar de filho, de filha e te libertar de tudo que te prende. Declare em voz alta agora: a minha fé me salvou e eu estou livre. Fale isso com autoridade, crendo que a mesma unção que operou naquela mulher está operando em você agora. Declare a sua liberdade. Agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer com essa palavra que você recebeu hoje? Porque ouvir é uma coisa, mas agir é outra. Tiago disse que a fé sem obras é morta. Isso significa que você precisa transformar essa fé em ação. Se você está carregando um peso financeiro, começa a dizimar, começa a ofertar, mesmo que pareça loucura. Porque quando você honra a Deus com as primícias, Ele abre as janelas dos céus. Se você está carregando mágoa, escolhe perdoar hoje, não porque a pessoa merece, mas porque você merece ser livre. Se você está carregando culpa, aceita o perdão de Deus de uma vez por todas e para de se punir pelo passado. Jesus já pagou o preço. Não tem mais condenação para quem está em Cristo. Você está ouvindo isso? Não tem mais condenação. O acusador pode gritar no seu ouvido o dia inteiro, mas a palavra de Deus prevalece sobre qualquer acusação. E deixa eu te dizer mais uma coisa: quando você entrega tudo para Deus, quando você verdadeiramente solta, o Espírito Santo enche os espaços vazios. Aquele vazio que você tentou preencher com trabalho, com relacionamentos, com vícios, com distrações, só pode ser preenchido por Deus. E quando Ele preenche, é como água viva jorrando dentro de você. Você não vai mais viver na seca espiritual, você vai transbordar.
E o que transborda de você vai começar a impactar as pessoas ao seu redor. Seu casamento vai mudar. Seus filhos vão ver a diferença em você. Seu trabalho vai sentir a presença de Deus através de você, porque você não vai mais ser você tentando fazer as coisas acontecerem. Vai ser Cristo vivendo em você e através de você. Pensa em Moisés. Um homem que matou um egípcio fugiu para o deserto. Passou 40 anos cuidando de ovelhas, achando que a vida dele tinha acabado. Mas foi no deserto, no lugar do esquecimento, que Deus apareceu para ele numa sarça ardente e disse: "Eu vi a aflição do meu povo, e eu vou usar você para libertá-los." Moisés tentou dar todas as desculpas. "Eu não sei falar bem. Quem sou eu? E se eles não acreditarem em mim?" Mas Deus não queria as habilidades de Moisés. Deus queria a disponibilidade dele. E quando Moisés disse sim, mesmo com medo, mesmo se sentindo incapaz, Deus fez o impossível através dele. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus fez água sair da rocha. Deus alimentou milhões de pessoas com maná do céu. Não foi Moisés quem fez essas coisas. Foi Deus operando através de um homem que se dispôs a confiar. E Deus quer fazer o mesmo com você. Ele não está procurando gente perfeita. Ele está procurando gente disponível. Então eu te pergunto hoje, você está disponível? Você está disposto a soltar o controle e deixar Deus dirigir a sua vida? Você está disposto a confiar mesmo quando não entende o caminho? Porque eu te garanto uma coisa, o caminho de Deus pode não fazer sentido para você agora, mas vai te levar exatamente onde você precisa estar. Provérbios 3, 5 e 6 diz: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas." Isso é uma promessa. Quando você confia, quando você reconhece que Ele sabe mais que você, Ele endireita o que está torto na sua vida. Ele conserta o que está quebrado. Ele restaura o que foi roubado. Porque o nosso Deus é especialista em fazer o impossível. Escreva nos comentários: "Eu confio em Deus de todo o meu coração." Essa é a sua declaração de fé. Isso vai mudar tudo na sua vida. Não deixe passar essa oportunidade. Declare agora. Agora deixa eu te falar algo que vai mudar a forma como você enxerga a sua vida. Aquele sonho que está guardado no fundo do seu coração. Aquele desejo que você às vezes tem vergonha até de falar em voz alta. Aquilo que te faz brilhar os olhos quando você imagina acontecendo. Sabe de onde veio isso? Foi Deus quem colocou. Isso mesmo. O Criador do universo, aquele que fez as estrelas e conhece cada uma pelo nome, ele olhou para você e disse: "Eu vou colocar algo especial dentro desse meu filho, dessa minha filha." E ele plantou uma semente de destino dentro de você. Mas muita gente vive a vida toda sem regar essa semente. Vive ouvindo vozes que dizem: "Você não vai conseguir, isso é grande demais para você. Quem você pensa que é?" E aí a semente fica ali, enterrada, mas sem germinar. Mas hoje eu vim te dizer que chegou a hora de você começar a regar o que Deus plantou, porque aquilo que veio de Deus tem que voltar para a glória de Deus. E quando você realiza o sonho que Ele colocou em você, não é sobre você, é sobre o reino dele avançando através da sua vida. Sabe quem me ensina isso de forma incrível? José. Um garoto de 17 anos que teve sonhos audaciosos. Ele sonhou que os feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante do dele. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. E quando ele contou para os irmãos, eles zombaram. Quando contou para o pai, até Jacó repreendeu ele. Mas aqueles sonhos não eram invenção de José. Era Deus revelando o futuro. E olha só o que aconteceu. Os irmãos jogaram José num poço, venderam ele como escravo, ele foi parar no Egito, foi acusado injustamente, passou anos na prisão. Se fosse hoje, José ia olhar para a situação dele e pensar: "Deus, o Senhor falou que eu ia ser grande, mas olha onde eu tô. Será que eu entendi errado? Será que era tudo ilusão?" Mas José se agarrou nos sonhos que Deus tinha dado. E no tempo certo, num único dia, Deus tirou ele da prisão e colocou como governador do Egito.
num único dia. E aqueles sonhos que pareciam impossíveis se cumpriram. Os irmãos realmente se curvaram diante dele, não porque José quis se vingar, mas porque Deus tinha um plano maior, usar José para salvar nações inteiras da fome. Meu irmão, minha irmã, os sonhos que Deus te deu não são sobre você se exaltar, são sobre você ser canal de bênção para muita gente. Mas eu preciso ser real com você agora. Tem gente que desistiu dos sonhos porque o caminho ficou difícil. Tem gente que olhou para a demora e pensou que Deus esqueceu. Tem gente que está vivendo uma vida pequena, acomodada, medíocre, porque teve medo de arriscar no que Deus falou. E sabe o que é mais triste? Você vai encontrar cemitérios cheios de sonhos não realizados, pessoas que morreram com a música ainda dentro delas, pessoas que tinham um livro para escrever, um negócio para abrir, um ministério para começar, mas nunca deram o primeiro passo. Porque é mais fácil ficar na zona de conforto do que confiar que Deus vai sustentar você no desconhecido. Mas deixa eu te dizer, Deus não te deu sonhos para você guardar na gaveta. Ele te deu sonhos para você perseguir. E quando você dá o primeiro passo de fé, quando você sai do barco como Pedro e começa a andar sobre as águas, é aí que você vê o sobrenatural acontecer. Porque Deus não unge a tua zona de conforto. Ele unge a tua obediência, a tua coragem de fazer o que parece impossível. Agora, enquanto você está caminhando na direção dos seus sonhos, tem algo que precisa estar alinhado, os seus relacionamentos. Porque você não vai chegar no propósito de Deus sozinho. Deus criou a gente para viver em comunidade, para ter pessoas ao nosso lado. E eu vou te falar uma verdade que talvez doa, mas que vai te libertar. Tem relacionamento na sua vida que está atrapalhando você de chegar onde Deus quer te levar. Tem gente que está sugando a tua energia, roubando a tua paz, te puxando para baixo. E você precisa ter sabedoria para entender que nem todo mundo que começou a jornada com você vai terminar com você. Algumas pessoas são só para uma temporada. E tudo bem. Você pode agradecer pelo tempo que tiveram juntos e seguir em frente. Porque o seu destino não pode ser refém de relacionamentos que já cumpriram o propósito deles na tua vida. Mas também tem relacionamentos que Deus está querendo restaurar, que estão quebrados, machucados e que precisam de cura. E é aí que entra o trabalho do jardineiro. Imagina teus relacionamentos como um jardim. Tem plantas que precisam ser regadas, tem ervas daninhas que precisam ser arrancadas, tem flores que precisam de poda para crescer mais fortes. E Deus é o jardineiro perfeito. Ele sabe exatamente o que cada planta precisa. Aquele relacionamento com teu pai que está distante, Deus quer regar. Aquele casamento que está na seca, Deus quer trazer chuva. Aquela amizade que foi destruída por fofoca e mal entendido, Deus quer restaurar, mas você precisa deixar Ele trabalhar. Você precisa soltar o controle e confiar no processo dele. Porque muitas vezes a gente quer arrancar as ervas daninhas com as próprias mãos do nosso jeito e acaba destruindo as flores junto. A gente quer forçar reconciliação antes do tempo certo. A gente quer consertar pessoas que só Deus pode consertar. Mas quando você entrega o jardim dos seus relacionamentos nas mãos do Pai, quando você ora em vez de tentar controlar, quando você perdoa em vez de guardar rancor, é aí que você vê milagres acontecerem. E é aqui que eu preciso trazer uma palavra profética que vai sacudir a tua vida. 2 Crônicas 7:14 diz: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você percebe as condições aqui? Se humilhar, se orar, buscar a face dele, se converter. Não é sobre a gente ficar sentado esperando Deus fazer tudo. É sobre a gente tomar atitudes de fé. É sobre a gente dobrar os joelhos e reconhecer que sem Ele não somos nada. É sobre buscar a presença dEle mais do que as bênçãos dEle. É sobre largar aquele pecado que está impedindo as portas do céu de se abrirem na tua vida. E quando você faz a tua parte, Deus faz a dele.
E a parte dele é ouvir dos céus, perdoar os teus pecados e sarar a tua terra. Sarar tudo que está quebrado, tuas finanças, tua saúde, teu emocional, teus relacionamentos, teus sonhos, tudo. Mas repara numa coisa, Deus não disse que vai sarar se a economia melhorar. Ele não disse que vai sarar se o governo mudar. Ele disse que vai sarar quando o povo dele se humilhar e buscar a face dele. Isso significa que a mudança começa em você. Não adianta você ficar esperando as circunstâncias mudarem. Você precisa mudar primeiro. Você precisa entrar na presença de Deus e deixar Ele transformar o teu coração. Porque quando o teu interior muda, o teu exterior reflete. Quando você busca primeiro o reino de Deus e a justiça dele, todas as outras coisas são acrescentadas. E isso não é teoria. Isso não é teologia bonita só para enfeitar sermão. Isso é promessa de Deus que funciona quando você pratica. Então eu vou te fazer um convite agora. Vamos parar de viver uma vida morna, religiosa, de aparência. Vamos entrar de verdade na presença de Deus. Vamos largar as máscaras, a hipocrisia, o orgulho. Vamos ser honestos com Deus sobre onde a gente está errando, sobre quais áreas da nossa vida não estão alinhadas com a vontade dele, e vamos permitir que ele faça a cirurgia espiritual que precisa ser feita. Vai doer? Talvez, mas vai valer a pena. Porque do outro lado dessa cirurgia tem uma vida nova esperando por você. Tem os teus sonhos se realizando, tem os teus relacionamentos restaurados, tem a tua terra sendo sarada. E tudo isso começa com uma decisão. A decisão de buscar a Deus de verdade. Agora eu quero orar com você. E eu não quero que você apenas leia essa oração. Eu quero que você ore comigo, em voz alta, com fé, crendo que algo vai mudar na sua vida agora. Pai amado, eu venho diante de ti, reconhecendo que sem ti eu não sou nada. Eu me humilho diante do teu trono. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa onde eu errei, onde eu falhei, onde eu te decepcionei. Eu me arrependo de verdade e quero andar nos teus caminhos. Eu declaro que os sonhos que tu colocaste em mim vão se realizar, porque vem de ti. Eu entrego nas tuas mãos todos os meus relacionamentos. Sara o que precisa ser sarado, restaura o que precisa ser restaurado. E, Senhor, sara a minha terra. Sara a minha vida em todas as áreas. Em nome de Jesus, amém. Estamos ansiosos para testemunhar as bênçãos que estão prestes a florescer em sua vida. O próximo passo está ao seu alcance. Clique agora no link azul no comentário fixado e inicie sua jornada de transformação com o devocional. Ao clicar no link, você será levado a uma página protegida pela mesma tecnologia de segurança utilizada pelos grandes bancos brasileiros. Sinta-se seguro ao concluir seu pagamento, sabendo que seu devocional estará a caminho e no mesmo instante será entregue diretamente em seu e-mail. Não deixe essa oportunidade escapar. Seu destino de abundância e prosperidade espera por você. Clique agora e abra as portas para uma nova vida. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui, eu vou agora. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações para a cada nova mensagem de Deus você ser avisado. Agora um novo vídeo surge em sua tela, é como um cheque secreto e abençoado que Deus te dá para uma vida abundante. Não perca a chance, te espero do outro lado.